amado pastor Diogo, em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor, irmão. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta, igreja. A gente precisa sempre glorificar o nome de Deus. Por tudo, por todas as coisas. As oportunidades que Ele tem nos dado, que Ele tem nos concedido. A família ao qual Ele nos confiou. O trabalho ao qual Ele nos confiou. E tudo aquilo que nós precisamos desenvolver em amor e poder. Você precisa colocar isso como um lembrete da sua vida. Como um botão ligado que você sempre tem que lembrar. Eu preciso fazer todas as coisas em amor e poder. A Bíblia diz que Deus, Ele chama os ministros dele como ministro de fogo, ministro de labaredas. Ou seja, nós somos chamados para poder movimentar com fogo, com poder. Porque o fogo, ele tem um poder de transformar. O fogo, ele tem um poder de dar forma ao metal. O fogo tem um poder de dar forma ao vidro. De uma coisa tão resistente a uma coisa tão frágil. Ou seja, é como nós vamos usar que vai ser toda a diferença. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Capítulo de número 6. Efésios 6. Glória a Deus, aleluias. Prometo ser bem breve, bem objetivo, mas eu precisar da sua atenção. Aleluias, glória a Deus. Efésios 6. Antes de Apocalipse e depois de Gênesis. Amém? Glória a Deus, aleluia. Diz assim, Efésios 6, verso 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu... Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu... Precisamos movimentar as coisas no amor e no poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Fala comigo, suportar firmemente nos dias mau, no dia mau. Havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Entenda que a ideia de Satanás no dia mau é fazer com que você desista, é fazer com que você não permaneça, e pior de tudo, é você retroceder. Eu gostei hoje, eu postei com algumas pessoas, tem um teatro, esqueci agora o nome do teatro, Jardim alguma coisa, acho que é, né? Jardim do Inimigo. Nós somos templo do Espírito Santo, amém? Quando você desvia, o que você se torna? A Bíblia diz que a casa ela fica vazia e adornada. Vazia e preparada, adornada. Para quem? Para os demônios poder adentrar. E a Bíblia diz que aquele que foi expulso, quando ele entende que a casa está vazia, sem o Espírito de Deus, ele não vem sozinho, ele vem mais 7. Ou seja, se você não é templo do Espírito Santo, você é templo de demônios, entenda isso.
E a igreja não pode salvar isso de você. Não pode salvar. Um cargo na igreja não pode salvar. O que vai fazer de você, se você tem o Espírito de Deus ou não, é as suas atitudes, decisões e uma busca contínua pelo Espírito Santo. É você entender que você não pode entrar e cair na cilada do diabo. O que é cair na cilada do diabo? É cair em uma armadilha posta. Coloca tua Bíblia no teu assento, senão eu vou pregar com você em pé, que está gostoso o ambiente para pregar hoje. Amém? Tem fogo aí, igreja? Deus escolheu você hoje para ouvir essa mensagem. Ele estava esperando exatamente você nessa noite. Coloca a mão no teu coração, você que pode, para ministrar sobre ele. Conversa com Deus. Se o teu amor está se esfriando esses dias, fala com ele. Esse é o dia que nós precisamos revelar para ele aquilo que ele sabe. Precisamos confessar com os nossos lábios para nós podermos dizer o quanto nós se importamos com ele. Assim como ele disse um dia para Abraão: agora sei que tu me amas. Você precisa ouvir isso da voz da boca de Deus. Assim como ele perguntou um dia para Pedro se Pedro amava. E Pedro falou que amava na esfera que ele entendia, na amizade de Jesus, mas não na missão de Jesus. É dia de você se entregar. É só você e ele. É só você e ele nessa noite. Não tem marido para te atrapalhar, não tem esposa para te atrapalhar, não tem pais para poder te atrapalhar, não tem filhos para poder te atrapalhar, não tem irmãos, não tem ninguém que possa te atrapalhar. É só você e ele nessa noite. Vem saltando sobre os montes. Fica à vontade para adorar nesse ambiente. De Jerusalém. Respira bem fundo aí, puxa bem fundo aí. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando, vem saltando sobre os montes. Ele merece toda adoração. De Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Deus, nós te louvamos. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, pelos teus cuidados, pela forma do Senhor fazer. O Senhor não precisava de nós para fazer, mas o Senhor escolheu a nós, ó Pai. Nós estamos aqui nessa noite para te ouvir. Nós queremos entrar nas próximas esferas, ó Pai. Nós queremos parar de admirar e ver. Nós queremos participar de verdade na nossa geração e para a nossa geração e para te glorificar, ó Pai. Fala de uma forma tão profunda, Pai, que seja como algo que ative, como uma flecha lançada ao alvo, ó Pai. Uma flecha de fogo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar e senta glorificando o Senhor. É difícil nós falarmos de batalhas e não citarmos Efésios 6. Um dos livros mais conhecidos da Bíblia quando se fala de batalha espiritual. Porque ela não fala sobre batalha espiritual, mas ela nos dá arma, ela nos dá escudo,
Ela nos dá a forma que nós devemos e por que nós devemos perseverar e por que nós não devemos retroceder. O apóstolo Paulo, ele conhecia muito a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele tinha um amor muito grande pela igreja de Éfeso. E ele tinha um costume de sair pelas vilas, sair pelas estradas afora, pregando e pronunciando sobre o nome de Jesus, sobre o amor de Jesus, sobre o poder de Jesus. Ele gostava de entrar dentro das vias, dentro das comunidades e ver alguém enfermo e profetizar sobre aquele enfermo para que ele fosse curado. Ele gostava de entender que tinha alguém que estava endemoniado ou carregava um peso sobre ele, e ele saber que ele tinha poder dentro dele, porque um dia Jesus depositou esse poder, deu autoridade para ele saber que através do nome de Jesus, a qual ele tinha acesso, aquela pessoa ser liberta. Mas dentro de algum tempo, o apóstolo Paulo, com todo esse amor, com todo esse poder, ele recebe uma missão de Deus para ir para a prisão. Não é os homens que apenas prendem, mas Deus tem uma missão específica para Paulo. E quando Paulo ele vai para a prisão, ele não reclama, ele não dá uma carteirada, mas ele se pronuncia, ele diz: eis-me aqui. E dentro da missão, dentro da prisão, ele continua a missão dele. Como? Escrevendo cartas a Éfeso. Sabe o que é que eu entendo? Que as circunstâncias não podem atrapalhar a minha missão. Sabe que eu entendo que as circunstâncias não podem atrapalhar a minha adoração. Sabe que eu entendo que aquilo que eu quero, que aquilo que eu anseio, não pode ser maior do que aquilo que Deus quer, do que aquilo que Deus escreveu, do que aquilo que Deus preparou para mim. Eu quero que você entenda que não existe pessoas fortes que não tiveram uma vida difícil. Não existe pessoas fortes que não tiveram tribulação, rejeições e pareceu ser alguém errado e tudo que fazia ia para trás, ia sendo destruído. Mas essas pessoas fortes que você vê hoje foram construídas por Deus. Tem alguém aqui comigo? O apóstolo Paulo, ele olha para a igreja, é uma igreja que ele amava. Quando nós observamos o capítulo 3 de Efésios, ele está exortando a igreja. Está falando sobre a sonolência, falando: desperta, ó tu que dormes, falando sobre um tempo de esfriamento no amor. Agora ele não estava mais presente, não tinha lives, não tinha um microfone, tudo que tinha agora é uma carta, de uma maneira muito ruim de se escrever. E alguém ia ali, reunia aquele povo e lia as cartas de Paulo. E quando começava a ler, existia uma manifestação do Espírito de Deus, só através daquelas cartas. Quem tinha escrevido era Paulo, mas quem estava falando era Deus. Você tem entendido os meios que Deus tem usado para poder falar com você? Deus tem pedido para você, vai, ou Deus tem pedido para você, volta? O vai é de quem está no propósito para poder ir e executar a missão. O volta é de quem saiu do propósito para ir para o propósito e ele mandar. Deus só pede para voltar quem foi, quem caminhou sem a direção dele. Tem alguém aqui comigo? O que Deus está pedindo para você esses dias? É dia de você voltar e consertar tudo aquilo que você disse que um dia você aprontaria e deixaria preparado para ele? Ou você já passou a fase de estar tudo preparado, está na hora de você ir? Ir para onde, pastor? Ir para o centro da vontade de Deus. Porque o ir, muitas das vezes não é geográfico, mas é espiritual. É a forma que eu estou disposto a obedecer. É a esfera que eu estou disposto a entrar. Uma esfera de rejeição de pessoas, uma esfera de tribulações, uma esfera de perseguição. O que é que você tem pedido, ou o que é que você pediu a Deus? Você acha que quando Davi, no meio das orações dele, ele pediu para Deus, para ele ser conhecido, para os irmãos olhar para ele e enxergar nele amor, você acha que apenas Deus colocaria? Não, ele teve que ir para detrás das malhadas. Você acha que quando José um dia falou: Deus, eu quero viver os teus sonhos, você acha que 17 anos de perseguição foram fáceis? Irmãos tentando matar, cisterna, casa de alguém para ser perseguido, prisão, ser esquecido na prisão, um tempo de governo.
problema não é que Deus não tem missão com você. Tem gente que diz bem assim: eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. O problema não é esse, o problema é que você não está aceitando a preparação para o propósito. O problema é que você não está de acordo com o propósito que Deus tem para você. Deus tem um propósito específico para você. Você está dizendo: eu não concordo com esse propósito. Eu não me sinto preparado para esse propósito. Eu não quero esse propósito, eu não combino com esse propósito. O problema é que tem vasos querendo escolher onde que ele vai estar. E quem escolhe onde que o vaso vai estar é o oleiro. Quem escolhe onde o vaso vai estar é aquele que pagou o preço pelo vaso. É aquele que pagou um preço de sangue. É ele que diz onde o vaso vai estar e qual é a função de vaso. Tem vasos dizendo: eu quero ser um jarro de flores, eu quero ser um vaso de flores. E o oleiro está dizendo: não, eu te fiz um vaso para carregar azeite. Eu te fiz um vaso para carregar azeite. E você diz: não, mas eu gosto do cheiro das flores. O problema é que você está confundindo aquilo que você gosta, aquilo que você acha, com aquilo que Deus está pedindo, com aquilo que Deus está te entregando. Porque quando você não entende isso, você fica vivendo de uma forma errada, gastando tempo. Janeiro está passando. Quanto janeiro você já passou em desobediência? Quanto janeiro você já passou fugindo para não organizar a bagunça que é necessário, que é preciso? Quanto janeiro você já passou sem pedir socorro, sem pedir ajuda? E quando a ajuda vem, não é da maneira que você quer, que você gosta. Hoje eu conversava com uma pessoa, ela gritava: pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei: me conte o que aconteceu. Eu não consigo contar, mas sabe qual é o problema? É que ela não queria uma ajuda, ela apenas queria falar para mim o tamanho da dor dela. Você está querendo ajuda para poder entrar na próxima fase? Ou você quer dizer quanto você está sofrendo e quanto a sua vida é difícil? Suas dores não vai comover Deus, porque a maioria das suas dores é por desobediência. O que vai comover o coração de Deus é a sua entrega. Não foi porque Ana estava sofrendo vários anos que Deus resolveu entregar Samuel para ela, mas foi porque ela resolveu entregar Samuel antes de recebê-lo. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. E se Deus desse um filho para Ana, antes dela entregar, a Ana poderia fazer o que ela quisesse. Mas a partir do momento que ela entregou, Deus estava dizendo: agora é meu, então eu posso dar, então eu posso entregar, então você pode cuidar por um tempo. Esse é meu, os outros é seu. Porque você quer negociar, você quer cuidar de coisas como se fosse sua, quando na verdade não é sua. A responsabilidade é sua. O marido não é seu, o filho não é seu, a esposa não é sua, os pais não são seus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então o que é meu? A responsabilidade de filho é sua, a responsabilidade de mãe é sua, a responsabilidade de pai é sua. Existe uma responsabilidade sobre você, que quando você entende a responsabilidade, às vezes eu vejo pais fazendo todas as vontades possíveis do filho. Aonde que ele pode, ele dá. Ele faz, ele dá. Eu entrego. O filho fala: eu quero aquilo, então é seu. E às vezes tudo que o filho precisava era de um não. Às vezes eu olho para pessoas, para crianças e falo: como aquela criança precisa de um pai. Porque o que é um pai é amar, é corrigir, é entregar a medida certa. A Bíblia diz: Deus bajula aquele que ele ama, amém? Não, Deus faz o quê? Corrige aqueles que ele ama. Ele alinha. Às vezes nós não entendemos. Às vezes você acha que você foi muito amado porque você recebeu alguma coisa de alguém. Você não é amado quando você recebe um bônus ou um presente de alguém. Você é amado quando você recebe uma palavra de amor, mesmo que às vezes nos confronte.
mesmo que às vezes nos exponha, nos revele. Tem alguém aqui comigo? Quando você entende tudo isso, você começa a se preparar para os dias maus. No capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala para você não se embriagar com vinhos e bebidas fortes, mas para você ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você entende o que está acontecendo. Você não perde a sua humanidade. Você não perde os seus desejos. Você não perde os seus sonhos. Você não perde a vontade de viver. Mas você entende que tem algo muito maior. Você entende que tem algo muito mais poderoso do que aquilo que os seus olhos podem ver, do que aquilo que a sua pele pode sentir, do que aquilo que o seu nariz pode cheirar, do que aquilo que o seu paladar pode sentir. Existe uma coisa ali atrás que é muito mais profunda. Ela é eterno, que quando eu encontro aquilo que bate com o que é eterno, que Deus colocou dentro de mim, todas as coisas começam a fazer sentido, e eu começo a entender que o resto é tudo trivial, passageiro. Porque assim como os dias bons passam, os dias ruins também vão passar. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele fala: a fim de que possais existir firmemente no dia mau. Ele fala sobre essa armadura, porque a ideia não é para dizer que você é apenas poderoso. A ideia não é te entregar um título. Repita comigo: Deus não quer me dar um título. Ele quer me preparar. Ele me preparou para eu permanecer. O título de filho pode vir. O título de missionário, de pastor, de bispo, de apóstolo, de cantor pode vir. De músico pode vir. Mas o principal, eu estou permanecendo. Não permanecer na função, não permanecer no cargo, mas permanecer num lugar de confiança, de amor, de credibilidade, de autoridade, de entender. Alguém algum dia foi usar o nome do apóstolo Paulo. Ele entendeu que o apóstolo Paulo, ele tinha poder em Jesus, ele expulsava demônios. E um dia aquele cara bate de frente com o demônio, e ele fala: eu te expulso no nome de Paulo e no nome de Jesus. O demônio vira para ele e diz: Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você não. E chibata no rebelde, desceu a pancada no cara. Porque não é sobre você falar palavras, não é sobre você pronunciar, mas é sobre você estar onde Deus ele quis te revelar. Deus ele te chamou, entenda. Deus ele te chamou, Deus ele nos ensina a orar, porque ele está dizendo: eu quero que você participe comigo. Um dia Deus ele pegou, fez a terra, ele fez os animais, ele fez as árvores, ele colocou o homem e diz: dá um nome. Dá um nome às árvores, dá um nome aos animais, dá um nome aos objetos. O que é mais difícil? Dar nome ou criar as coisas? Fazer as coisas. Mas por que ele pediu ao homem? Porque ele disse: eu quero que você participe comigo. Eu quero que você esteja comigo. Eu sou um Deus de relacionamento. Eu sou um Deus de relacionamento. Ele não precisava de Davi para poder derrubar o gigante. Na verdade, tudo que Davi fez foi jogar uma pedra, atirar na cabeça de um gigante. Um gigante de 3,50 metros de altura. Um gigante com a couraça de 57 quilos. Um gigante com a haste de 5 quilos. Um gigante altamente preparado. Mas quando ele lança aquela pedra, não é aquela pedra que derruba Golias, mas é a palavra do Senhor dizendo: cai. Deus ele está te chamando esses dias para você participar com Ele. E você está dizendo bem assim: eu estou só, eu estou esquecido, mais uma vez eu estou só, eu não tenho ninguém. E Deus está dizendo todos os dias: eu tenho você. Eu tenho você. Deus está todos os dias Deus pronuncia e proclama para o inferno: eu tenho ela, eu tenho ele. Você acha que foi Moisés que abriu o mar vermelho? Não, não foi. A Bíblia diz que ele levanta o cajado, e quando levanta o cajado vem um vento. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz que quando ele levanta, ele lança o cajado, o mar começa a se abrir.
do outro lado para o lado dele. Sabe o que é? Deus está dizendo: porque clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Porque Moisés parou para poder clamar. Moisés parou para talvez dizer: Senhor, o que é que vai acontecer agora? Olha lá, os soldados vindo, olha lá, vindo o exército, e tudo que nós temos à frente é o mar. E Deus está dizendo: Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Não é para parar para reclamar, não é para parar para sentir a dor, não é para parar para você dizer que está sozinho e solitário, eu esqueci, ou coloquei você em uma emboscada, mas é para marchar. Quando ele começou a marchar, a Bíblia diz que o mar abriu de um lado para o outro. Ou seja, quando ele falou: Moisés, continua, Deus foi com a mão assim, ó, soprando, para eles poderem passar a pés enxutos. Você precisa entender. Você precisa entender que Deus, Ele quer que você participe. Você precisa entender e tomar o seu lugar, a sua posição de autoridade, para você poder conseguir vencer nos dias mais tenebrosos. Estamos em guerra e você não pode brincar nessa batalha. Você não pode fechar os olhos e fingir que a guerra não está acontecendo. Você não pode fingir que está tudo normal, porque eu sei do que eu estou falando. Aquele que tem um pouquinho mais de sensibilidade está entendendo sobre o que eu estou falando nesses últimos dias. Às vezes eu vejo nas redes sociais pessoas: eu que não quero mais igreja, porque a igreja hoje em dia só fala sobre como você ser uma pessoa melhor, não pregam mais a Bíblia. No dia que elas vão e entram na igreja que está pregando Bíblia, é pesado demais, dura essa palavra. Estamos precisando de amor, não de ser açoitados. Como é que você entende essa geração? Uma geração que sabe do que precisa, mas diz que não suporta. Uma geração que diz que quer fazer, mas não diz que não tem referência. O que é que você vai fazer com o seu ministério? Quero te perguntar nessa noite. O que você vai fazer com o seu ministério, com aquilo que Deus ele confiou para você? Você vai parar para contemplar a dor da batalha, ou você vai confiar? Você vai parar para contemplar a dor, ou você vai continuar? Para isso, primeiro você precisa entender como está Deus e você. Primeiro princípio: como eu estou diante de Deus? Que tipo de resposta eu estou dando, ou o que é que eu estou negociando? Do que é que eu sou escravo ao ponto de não conseguir ser liberto? Em qual área eu preciso pedir ajuda? Em qual área eu preciso pedir socorro? No que Satanás tem autoridade sobre mim? Em que Satanás ele pode mexer? Através de qual brecha que eu dou, Satanás ele tira a minha unção quando eu toco, quando eu prego, quando eu canto, quando eu falo de Jesus? Em qual área, quando eu negocio, Satanás mexe na saúde dos meus filhos, mexe na estrutura financeira da minha casa? Em quais áreas eu sou escravo e preciso ser liberto? Isso é o primeiro princípio: como eu estou diante de Deus. O que é que você desistiu de lutar? Qual área da sua vida você sabia que estava desorganizada e você desistiu de lutar? Tudo é possível a quem crê. Tudo é possível. O problema é quando tem uma geração achando que está tudo oculto e Deus não está vendo, as pessoas não estão percebendo. Quando na verdade as coisas estão sendo tudo desmoronando e ela não está percebendo. Quando na verdade Satanás está cirandando dentro da casa e ela não está percebendo. Quero falar algo para você nessa noite. Deus e Satanás estão vendo o que você está fazendo. Deus e os demônios estão vendo o que você está fazendo. Você precisa entender isso o mais rápido possível. E esse mais rápido possível é hoje. Fala comigo: eu preciso tomar uma decisão hoje. Porque dependendo da decisão que você toma agora no seu espírito e você pronuncia,
Tem pessoas que não perdem um culto, está com o nome apagado no livro da vida. Você está entendendo? Os olhos de Deus não estão fechados. A mão de Deus não está encolhida. O mesmo Deus que ama e que zela é o mesmo Deus que está chamando você para perto esse dia. E esse é o amor de verdade. É mesmo Ele sabendo todos os seus erros, tudo que Ele quer ouvir da sua boca é um socorro. E eu quero de fato resolver a minha vida. Eu preciso. Não é um ministério diferente, não é uma placa diferente que vai fazer com que a sua batalha ou sua guerra seja mais fácil. Mas é a sua disposição em resolver. É a sua disposição em resolver. Como está eu e Deus? Segundo princípio. Como está a minha família? Como está a saúde dos seus filhos? Como está o relacionamento? Existe confiabilidade entre você e os seus filhos ao ponto dele poder abrir o coração sem ser julgado, mas entendendo que vai ser amado e corrigido, corrigido e amado? Como está o seu relacionamento com o seu cônjuge? Satanás, ele adora quando você diz bem assim: cansei, não vou fazer mais nada. Satanás, ele rege louvores quando você diz bem assim: chega, já vou cuidar de mim agora apenas. Tem alguém aqui comigo? Não precisa você ficar todo torto assim na igreja, com medo de se mexer e as pessoas perceberem que é Deus que está falando com você. Porque Deus sabe com quem Ele está falando nessa noite. Ele sabe. E você também sabe. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Você precisa se resistir no dia mal. Você tem que entender. Você precisa entender. Você e Deus, família, 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 família. Como está a sua família? Você, Deus, você, família. Quarto princípio. Terceiro, né? Terceiro princípio. Como está o seu ministério? A vocação a qual Deus te entregou um dia. Como está? De qual forma você está fazendo? Ou você não está fazendo? Quem são os culpados para você dizer: eu parei de fazer, eu não estou fazendo com qualidade por culpa disso? Porque quando você fica diante de Deus, você não consegue enxergar culpado. Você sabe quem é o culpado. Você sabe por que você não está fazendo com qualidade. Você sabe o que foi que entrou, qual foi o desejo, qual foi a tentação que entrou e você deixou que parasse de existir uma tentação. Essa tentação se tornou um pecado. Você precisa resistir no dia mal. Você e Deus, família, ministério. Você precisa resistir o dia mal. Você precisa resistir o dia mal. Como reagir no dia mal? Primeiro é você resistir. Resistir. Resistir como? Com a armadura que um dia Deus te colocou. Essa armadura ela tem uma couraça chamada panopliã. É uma couraça que o centurião usava toda vez que o soldado chegava em Roma com essa armadura panopliã. Todos sabiam que ele era um centurião, todos sabiam que ele representava César. E os inimigos respeitavam, os cidadãos respeitavam e não tinham coragem de ir contra eles.
É tanto que tinha uma lei. Qual é a lei? O soldado chegava da guerra com as suas armas, com a sua bolsa, com a sua bagagem de viagem. Qual era a lei? Tinha o morador daquela cidade tinha que carregar aquela bagagem, aquela arma, seja o que fosse, por 1 milha. É por isso que Jesus fala para você fazer o quê? Vá 2 milhas. Faça por amor, quebre a lei e faça o amor, porque onde a Bíblia diz que onde que tem amor não existe, contra o amor não existe lei. Ou seja, todos reconheciam. O apóstolo Paulo, quando ele fala para você revestir a armadura, ele está dizendo: ei, quando você veste a armadura, os demônios sabem que você é de Deus, que você pertence a Deus. Então, contra o inimigo, quando o inimigo ia contra o soldado, ele não ia apenas contra o soldado, ele ia contra o Estado, ele ia contra César, ele iria contra Roma. Então, quando você veste a armadura de Deus, Satanás sabe que ele não está indo contra você, ele está indo contra Jesus, ele está indo contra o reino de Deus. É por isso que você tem que revestir a armadura. No dia mal você precisa entender que você precisa se defender. Você precisa defender. Quando nós paramos para observar, a armadura ela fala sobre 3 itens de defesa. Quais são? Couraça, capacete, escudo. Tem mais item de defesa do que de ataque. O que é que está perpetuando na sua mente? O que é que está vindo à sua mente? Os pensamentos de desistir, os pensamentos que você está dando a vitória para Satanás. Você está dizendo que não vai conseguir vencer. Você está dizendo que essa batalha já vem de não sei quantos anos. Mas Deus está te preparando, te preparou para o dia mau. Para que você esteja firme. Os problemas não vão deixar de existir porque você está com a armadura, entenda isso. Mas é uma certeza da vitória. Porque você participa dos problemas com Deus. E a melhor defesa é o ataque. Mesmo que você esteja com a couraça, mesmo que você esteja com a armadura, mesmo que você esteja com o escudo, mesmo que você esteja com o capacete, ainda assim Deus não deixou você desarmado. Ele te deu uma espada, a espada da verdade, que é a Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. É uma espada que pode dividir entre as suas emoções e a vontade de Deus. Ela consegue dividir as medulas. Consegue dividir a sua vontade, a vontade de Deus, a vontade do teu coração. Hebreus 4:12. Porque ela é eficaz. É essa armadura que Jesus conseguiu vencer Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade? Eu sou a verdade. É Jesus. É você entender que a verdade é uma pessoa e Ele está com você. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é proteção, isso é amor. É você entender que no dia difícil você não pode abaixar a cabeça. Você não pode gritar como está doendo, mas você tem que gritar como você é vencedor e como Deus está contigo e como Ele está te ajudando no meio dessa batalha. Você não vai retroceder, você não vai desistir. Você não pode andar cabisbaixo. Mas você precisa passar por essa prova, como dizia o irmão Lázaro, dando glória a Deus, glorificando o nome de Jesus. A casa é sua, e você resolveu entregar ela para Deus. A sua família pertence a Deus. Não desista, não pare, mesmo que pareça os resultados desfavoráveis, mesmo que pareça que acabou o amor, mesmo que pareça que acabou a sintonia, ainda tem um Deus todo-poderoso que faz as coisas dar liga, faz as coisas ter unção, função e amor. Não desista, não pare, vá adiante, vá à frente, ajoelhe mais, ore mais, chore mais. Não desista, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. A sua família é um patrimônio muito valioso. Os seus filhos é um patrimônio. Ore, busque, ore pela sua casa. No dia mau,
Não pode existir abandono. Não abandone os seus. Deixe ir quem precisa ir. Pregação de domingo, os ciclos precisam ir. Deixar ir não é abandonar. Abandonar é rejeitar. Você não está rejeitando, você está deixando ir. Tem alguém aqui entendendo? Você precisa estar vivo no dia mau, cheio da unção. A alegria da salvação precisa ser uma realidade. Os louvores precisam ser entoados. Porque todo problema, Deus não faz cadeado sem chave. Não existe. Você precisa entender que essa chave é de unção e de autoridade. A chave ela é construída onde? No fogo. Com os materiais necessários. Se coloque de pé nessa batalha. Não tenha medo. Vá lutar feliz. Vá lutar dando glória a Deus. Davi não tinha medo das espadas dos amalequitas. Ele sabia que o propósito era muito maior. É por isso que ele não tinha medo de ir para a frente da batalha. É por isso que quando ele entrava na batalha, os inimigos via um garoto, por mais que ele fosse pequeno, com alegria e com um sorriso no seu rosto, com a espada entrando, pulando, e quando ele voltava, os rumores da guerra chegavam antes dele, e Saul juntamente com ele. Saul, alguém que guardava a sua vida, não tinha fé e confiança, mas tinha habilidade. Nesse tempo não é a sua habilidade que vai fazer você o vencedor, é o amor e a fé que vai fazer você voltar para casa como um vencedor. Saul totalmente experiente, com a estatura perfeita, com as melhores armaduras e com a melhor arma. Na frente ele matava milhares, mas Davi, altamente cheio da fé, preparado aos pés de Jesus, ele matava 10 milhares. Repita comigo: a habilidade é legal, mas a fé e o chamado é muito melhor. Não se preocupe com a sua habilidade. Não se preocupe com a sua habilidade. Se preocupe como você está movimentando a sua fé. Como você está se doando nesses dias. Existe uma promessa de Deus sobre você. Não desista, não pare, não contemple as derrotas, não contemple as dificuldades, mas confie no Senhor. Confie no Senhor. Esses dias eu estava diante de uma situação muito difícil e impossível para eu conseguir fazer o que era necessário. Veio aquela notícia, aquela tribulação, e eu cheguei no lugar para poder encontrar com uma pessoa, para poder conversar com ela. Uma pessoa ímpia, e quando eu cheguei num lugar meio sobrecarregado, meio sem alegria da salvação, que nós temos que carregar todo dia. Quando eu sentei, o ímpio colocou a mão no meu braço e disse: não importa qual é a situação, todas as situações que Deus te colocou até hoje, foi situação que Ele te deu capacidade e condições para você vencer. Na hora eu voltei. Você precisa entender e confiar mais nesse Deus. Deus usou o ímpio, usou uma mula, usou várias situações, está me usando nessa noite para dizer que é possível e você vai vencer. E você prefere ficar abraçado à ideia da derrota. Vou pedir o anjo do Senhor para te dar uma tapa para você acordar. Se coloca de pé que eu quero orar com você. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás.